estar aqui com o João Barreto é muito interessante estarmos falando sobre o movimento cultural da nossa cidade de Anápolis, né? Eu comecei aí no movimento desde a minha adolescência, né? Porque tinha ali o pessoal da velha guarda, né? Tauni Mendes, o Grupo Satã, Zé Olímpio, né? E tantos outros grupos, mas eles já estavam ali estabilizados. E nós acompanhando ali no Museu Histórico, tinha ali apresentações, saraus, né? E numa dessas eu encontro Antônio Honorato Aguiar, que é do Correio do Planalto. E eu falo, olha, nós estamos precisando de um diretor de teatro. E ele, então, jornalista e diretor de teatro de Belo Horizonte, né? Ele falou, vamos montar um grupo. Então, nós corremos ali atrás, né, dos nossos amigos, amigas da mesma idade, 13, 14, 15 anos, e fizemos um grande movimento, né? E ali, o Sesc, era Sesc Senac, ali na 14 de julho, a gente tem ali o Zé Ramalho, né? O João Ramalho. E o João, ele nos autoriza, juntamente com a dona Ruth, de sediar o GTS, Grupo Teatral do Sesc. E como tinha um movimento grande de outros grupos na cidade, né? Então, Toninho Honorato, ele sugere a criação da primeira mostra de teatro de Anápolis, ali em 78, 79. E ali eu já comecei a ser produtora, né? Comecei a organizar os grupos, né? E tínhamos um movimento também, em Goiânia e Brasília, e a gente buscou esse apoio lá, que também era aquelas pessoas que já faziam teatro lá, né? Então a gente trouxe esse pessoal de Goiânia e Brasília e assim aconteceu a primeira mostra de teatro de Anápolis. E depois a gente vê a necessidade de um espaço, né? E tínhamos ali o Palácio da Cultura, que foi idealizado pelo então governador Henrique Santilo. E ali ele falou, olha, que é o Palácio da Cultura, né? E tínhamos ali um auditório, não tínhamos o teatro, né? E ali a gente não tinha nada, era um elefante branco, né? E a gente, então, tomou posse ali do lugar, né? Nós ocupamos aquele espaço. E ali era muito bonita, a Praça do Ancião, que negócio todo. Então a gente fazia os ensaios ao ar livre, né? Teatro itinerante, cada grupo ficava num lugar ali pela praça, pela questão, e ali tinha lá, construíram lá o teatro, que não era teatro, que era um anfiteatro. E aí a gente já começou a trabalhar dentro, né, da prefeitura, também como repórter do Correio do Planalto, do Top News, do Diário da Manhã, e começamos assim esse movimento que foi crescendo, né? E nós, como todos sabem, Anápolis era uma cidade que não elegia os seus prefeitos. Os prefeitos eram nomeados. E foi nomeado o doutor Anapolino de Faria. E o doutor Anapolino sempre foi muito inteligente, muito interessante, né? Gostava muito das artes, né? E nós tínhamos, então, a Casa do Artesanato, que era a dona Tânia, mulher de seu Haroldo Duarte, e ali reuniu os artistas plásticos, Antônio Basoles, Carova, Zeneide, Loures, Isaac Alarcão. E a gente uniu as forças, então esse movimento foi muito forte. E era uma efervescência cultural no Brasil todo, né? E aí nós, ali, Napolino entra e nos convida para fazer parte do quadro de funcionários da prefeitura como nomeada, né? Eu tinha aí já 14 para 15 anos e fui nomeada ali
pelo Anapolino, e a gente, então, ali participávamos, né, do movimento, e ali foi a reforma do Teatro Municipal. Nós tínhamos ali os engenheiros Dida, o Francisco, os arquitetos, e a gente dava as dicas do que a gente precisava, né, para que realmente pudesse ser um teatro, né, e não um auditório. E já tinha ali construído a arquitetura, e tínhamos umas paredes, né? E a boca de cena tinha ali um murinho. E pedimos, né? Mandamos não, né? A gente mandava, mas não mandava. Pedimos para que tirasse aquelas paredes. Aí foi feitas rotundas, coxias, varas de luz, e transformou num teatro adaptado, né? E aí os grupos se apresentavam, né? E aí nós retomamos a mostra de teatro, que foi a segunda mostra de teatro. E o movimento continua, a gente busca Goiânia, Goiânia, Brasília, esse intercâmbio, aí vem peças de Goiânia, Anápolis, aí nós sentimos a necessidade de trazermos os espetáculos do eixo Rio-São Paulo. Então, vem grandes espetáculos, e a gente realmente se tornou produção cultural, né, de espetáculos, músicos, como Taiguara, como Xangai, como Zé Ramalho, como tantos outros, né? Foi assim algo que nos emociona até hoje, de lembrar que fizemos parte, né, dessa construção cultural da nossa cidade. Mas como nós temos aí as questões políticas, e o que precisa para que isso continue? A vontade política. Então entra aqueles prefeitos que não têm a vontade política e desconstrói, aí a gente tem que voltar tudo de novo, construir de novo, e assim altos e baixos, né? Aí fizemos aí uma participação muito boa com a FETEG, Federação de Teatro Amador de Goiás, participávamos de conferências, do movimento cultural para a construção, né, de tudo isso. E aí, ali, né, em 80, nós idealizamos a Escola de Teatro de Anápolis. Já existia a Escola de Música, a Escola de Artes, e a gente vai ali e faz aquela união, né, da classe artística. E isso favorece muito, porque tudo ali junto e misturados, né? Então, fortalece. Mas, com o passar dos anos, a gente tem aqueles prefeitos que apoiam e outros que não. Mas aí nós sentimos, né, a necessidade, porque Gilberto Gil, ali no Ministério da Cultura, né, construindo as políticas públicas para os estados e municípios, né? E a gente, mais que depressa, já tínhamos começado ali um esboço do Conselho Municipal de Cultura, a gente reúne, né, a classe artística e criamos. E foi muito importante, porque são batalhas, são lutas, que é uma luta brasileira, né, uma luta de todo o nosso país, e a gente é beneficiado, né? A classe artística tem um grande ganho com as políticas públicas, né? E aí veio esse movimento, ano 2000, 2009, 2010, 11, 12, 13, vai. E aí tem essas quedas, né? Prefeitos que são bons, prefeitos que não são, prefeitos que são inteligentes, né? Porque o prefeito que é inteligente, ele abraça a cultura, ele abre os olhos para a cultura. Bobo é o prefeito que não dá esse apoio à cultura. Infelizmente, nos últimos 8 anos, né, nós tivemos um governo aqui em Anápolis que não deu a mínima para a cultura napolitana, a mínima. Então, nossas escolas, nossas unidades de ensino,
que é a escola de artes, escola de dança, escola de música, escola de teatro, fica jogada às traças, né? E há também as perseguições políticas, né? E, como diz os outros, eu sou uma pessoa incansável, né? E a gente continua nessa luta, continua tentando blindar, tentando manter, né, os nossos direitos para nós, né, da classe artística da cidade de Anápolis, que teve uma importância internacional e nacional, né? Então, nós de Anápolis somos conhecidos e os nossos artistas anapolinos, nós temos artistas riquíssimos, né, no que se refere ao conhecimento, né? Nós temos músicos, grandes músicos, né, que os nossos músicos, a maioria deles, vieram das igrejas, né? E são músicos excepcionais. Nós temos bailarinos que estão aí se despontando no mercado nacional e internacional, artistas do teatro e artistas plásticos, né, que hoje é o audiovisual. E o audiovisual também é implementado juntamente com toda essa construção, e hoje o audiovisual está em alta, né, em todo o Brasil. Então, Anápolis é o centro do Brasil. Então, a escola de teatro, ela tem uma importância muito grande em formações de grandes atores, né, que se despontam no cenário nacional e internacional, Rede Globo. Nós temos aí Ademir Faleiro, que se tornou um grande dramaturgo, que foi professor na escola de teatro. Tivemos Jonatas Tavares, Ivaildo Alves, Marcos Ranoli, Francisca Irene, Aurora Borges, que hoje está na Europa, e tantos outros que passaram pela escola de teatro, né? Que eu estou concursada na escola de teatro há 38 anos. Esse dia nós estávamos fazendo uma contagem, né, de quantos, né, aí passaram e se formaram nas artes cênicas, né? É um número muito grandioso. E hoje nós temos aqui em Goiás a Universidade Federal de Goiás, e a gente tem a vontade de que consigamos trazer um curso de artes cênicas ou teatro, né, para Anápolis, porque a demanda é muito grande. Então, os nossos alunos, nossos estudantes de teatro hoje, eles têm que sair de Anápolis para cursar o teatro ou as artes cênicas, né? E isso é muito interessante, porque não só alunos que passaram pela escola de teatro se formaram em teatro, muitas outras profissões, como médicos, engenheiros, e que são grandes, né, profissionais por conta da passagem, né, pelo teatro, né, que é a arte de representar, saber falar em público, saber se expressar, né, saber a importância da arte do teatro na vida das pessoas. O que a gente tem, assim, achado muito interessante é porque no teatro hoje, a gente, além de dar aula, né, de interpretação para o teatro, a gente também tem preparado a aula de interpretação para o cinema, né, para o audiovisual. Então, hoje, os nossos alunos, eles vão para a escola de teatro, para o teatro e para o audiovisual. E o audiovisual, como está tendo um foco muito grande, como sempre foi, né, em todo o Brasil, tem verbas, né, muito grandes para a produção do cinema, do audiovisual. Então, a gente se preocupa com esse aluno, né, com esse estudante de teatro que está se preparando ali na escola de teatro. Então, nós mesclamos a interpretação para o teatro, que é grande, e a interpretação para o cinema,
que é uma interpretação mais contida, né? Então isso é muito importante de estarmos aí na escola de teatro, e a escola de teatro para Anápolis e para o Brasil. A década de 80, nós tivemos um trabalho muito grandioso na formação de plateia. E isso é muito interessante, que se você hoje traz, por exemplo, um encontro, uma mostra de teatro, apresentações, nós temos o teatro lotado. Isso a gente pode ver pelas nossas apresentações das turmas da Escola de Teatro de Anápolis a cada final de semestre, né? O que acontece hoje é que nós estamos tendo, né, nesse momento, nesse final de governo, né, que foi o governo anterior, é que não tínhamos a produção da mostra, de festivais, de espetáculos, né? Então ficou muito reduzido. Mas a plateia napolina é chamar que está presente, principalmente nos espetáculos de teatro, nos audiovisuais, né? E até em mostras, né? Da artes plásticas, né? E também as apresentações musicais, né? Hoje, volta, nós temos aí agora, esse mês, que recomeçou um movimento que são as quartas culturais, né? Que é no Teatro Municipal, todas as quartas está tendo orquestras, músicas, feira de artesanato, a praça de alimentação, e você vê que Anápolis é uma cidade carente, e nós precisamos preocupar com isso, porque nossos jovens, ele precisa de ter a arte e a cultura ao seu dispor, né? A arte e a cultura ao encontro do povo, para estar mostrando essa arte que é tão maravilhosa, principalmente, né, o teatro, que é milenar. O teatro, muitas vezes as pessoas achavam que acabaria lá no cinema. Ah, o cinema veio 150, 160 anos, sei lá. O povo lá, o teatro vai acabar. Não acabou. Depois vieram outros movimentos, né? A TV. Ah, o teatro vai acabar. Não acabou. Depois veio a pandemia. Ah, o teatro vai acabar. Não acabou. O teatro não acaba. Não tem como destruir o teatro. Vão passando os tempos e tempos, vem surgindo novos grupos, novas companhias, a moçada está aí, né, se colocando nessa arte que é a arte de representar. Viva o teatro e viva a cultura!